Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico e estamos aí para mais uma aula na nossa série, aula 11, né? História da filosofia cristã, certo? Estou me baseando aqui neste livro aqui sensacional de Philotheus Boina e Ethniel Gilson. São autores aí especializados em patrística, né? Em cristianismo medieval, período antigo, sensacional, né? E hoje a aula 11. Estamos tratando desse tema, obviamente falando sobre os grandes filósofos que eram teólogos e cristãos. Estamos ainda no período ali dos pais da igreja ainda, né? Período da patrística. E pretendo hoje, a gente veio falando nos últimos vídeos, a gente vinha falando sobre Clemente de Alexandria e pretendo fechar hoje, né? O autor aqui está comentando a obra, né, o clássico de Clemente, Stromata, onde ele vai falar sobre gnosticismo, a filosofia, o verbo, o logos, muito interessante, tá certo? E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui, aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Deixe seu like aí, confere, você que já é inscrito no canal, dá uma conferida aí, confere, para ver se o sininho está ativado. Às vezes você está inscrito no canal, mas o sininho não está ativado. O que significa? Significa que você não recebe todas as notificações. Às vezes a gente entra ao vivo aí numa live e simplesmente você não recebe. Está inscrito, mas não está ativado o sininho. Dá uma conferida aí. Isso, obrigado, querido. Dê o seu like, faça seu comentário, nem que diga assim, bom dia, pastor. Oi. Pô, já ajuda, cara. Sabe por quê? Porque ajuda o YouTube a divulgar mais o canal. Isso. E se você já assistiu todas as aulas, só você que assistiu todas as aulas, você escreva aí, pastor, eu assisti já as 10 aulas, escreva aí para mim, traz esse feedback, porque você me anima fazendo isso, né? É chato quando você faz algo e ninguém assiste, ninguém vê, né? Então, embora já tenha dito em outras lives que para mim é bênção, para mim é bênção estar aqui comentando, dando essas aulas, porque eu também eu vou guardando no meu coração, na minha mente, mais detalhes acerca dos assuntos, né? É bom também para o meu crescimento espiritual. Ou seja, é a gente trocando figurinha, a gente crescendo para a glória de Deus, certo? E se você deseja usar o nosso canal, compartilha esse vídeo aí, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, amigos, dê o like e nos ajude também. Nos ajuda aqui nos comentários, tem um link do Apoia, se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. A gente fala sobre livros ali, né? Não é um grupo para debates de teologia, arminianismo, pau quebra, nada disso. Então, por isso que não tem nenhum problema lá no nosso grupo, graças a Deus, porque é só divulgação de obras, divulgação das promoções, a gente perguntando uns aos outros ali se determinada obra é viável, é legal, tá certo? Então, entra aqui no Apoia-se, temos o nosso apoiador a partir de R$5 por mês. R$5 é pouco para você? Consegue nem lanchar? Então nos abençoe com 10, deixa Deus te usar. Tá certo, querido? Então vamos lá, estou na página 45, para quem está acompanhando essa obra, lendo junto comigo, a gente lê e comenta. Ele vem falando sobre Deus, né, e o verbo, né, o logos, a criação. Ele chega agora para falar sobre apreciação. Ele diz o seguinte: a obra de Clemente tem sofrido as mais diversas interpretações. Para alguns ela é essencialmente cristã, para outros o seu cristianismo é meramente formal. Do ponto de vista material, ela seria platônica ou estoica. Ainda outros creem descobrir um perfeito equilíbrio entre cristianismo e a ideologia helênica. Segundo Harnack, né, para quem não sabe, Adolf Harnack, que foi um grande historiador aí da igreja, luterano, o cara ali escreveu uma obra chamada Dogma, né? Então é um cara muito respeitado até mesmo por teólogos católicos. Ele era protestante, né? Então, segundo Harnack, Clemente teria operado uma transformação radical da tradição cristã, convertendo-a numa filosofia religiosa de caráter helenístico. Olha só que interessante. Eu falei isso em outros vídeos anteriores. Clemente ele consegue a proeza de dizer, eu achei muito interessante isso, de dizer que existe um gnosticismo verdadeiro, real. Não, ele não estava dando apoio com isso aos hereges de plantão, né, que existiam na época. Né, os gnósticos realmente que eram nocivos à fé cristã, com falsos ensinamentos. Ele está falando que verdadeiramente existe uma gnose.
E a verdadeira gnose é ser fiel a Cristo, porque a palavra gnose significa conhecimento. Conhecer a Cristo. Esta é a verdadeira gnose. Ou seja, ele tentando ali usar, né, no contra-ataque os mesmos termos usados pelos gnósticos, para tentar trazer, ao mesmo tempo, uma percepção filosófica, né, e ao mesmo tempo teológica. Só lembrando a vocês que Alexandria, né, este é o Clemente de Alexandria, não de Roma. Clemente de Alexandria era um teólogo extremamente influenciado pela escola alexandrina de interpretação alegórica. Dados, a maioria dos pais alexandrinos eram dados extremamente aos estudos filosóficos, né? Na próxima aula a gente vai entrar em Orígenes. O que dizer de Orígenes, no século III? O cara foi um monstro, né? Ele era tão... Eu vejo ele muito mais como um filósofo especulativo do que um teólogo. Foi teólogo? Foi. Mas ele especulou tanto que seus ensinamentos posteriormente foram considerados heréticos, né? Porque quando ele ia filosofar a respeito do verbo, acerca de Deus, da criação, da salvação, ele fazia teologia e fazia filosofia em cima da teologia e ele esquecia a Bíblia, simplesmente. Simplesmente ele dizia coisas, especulando filosoficamente, que as escrituras não aprovavam. Exemplo, ele pregou, por exemplo, ensinou o universalismo. O universalismo tão extremado que chegou ao ponto de dizer que Satanás e os demônios, no final de todas as coisas, seriam salvos, receberiam o perdão de Deus. Olha só, não há sequer um indício, um versículo que possa distorcer para ensinar isso, né? Mas ele ensinou. Então, Clemente não foge também desta influência fortíssima, e o autor aqui do livro diz que Arnarque, em suas obras, chegou a explanar isso, dizendo que ele converteu a filosofia religiosa, né? Ele fez uma espécie de filosofia, né, da religião, digamos assim, usando o termo moderno. Fez uma aplicação de filosofia da religião acerca da fé cristã. Diz mais aqui o livro. Não obstante essas divergências, os intérpretes concordam em distinguir um elemento cristão e um elemento grego na doutrina de Clemente. Ademais, reconhece unanimemente que ele se empenhou sinceramente por ser cristão e por fazer prevalecer os elementos cristãos. Por outro lado, não há dúvida de que Clemente manteve uma atitude exageradamente otimista frente à cultura grega, querendo divisar certas concordâncias entre o cristianismo e a filosofia platônica ou estoica, onde uma reserva prudente teria sido mais aconselhável. Bem pesadas as coisas, não se pode subscrever a opinião dos que veem em Clemente um filósofo essencialmente helenista e só acidentalmente cristão. Por isso que Tertuliano ele esbravejava. O que tem a ver Atenas com Jerusalém? Por quê? Isso é fato. Eu não sou contra a filosofia, já disse isso em outros vídeos. Eu entendo que, assim como Tomás de Aquino, dizia que a filosofia é serva da teologia. Ponto. O problema é quando o cara quer fazer a filosofia sobrepujar a teologia. Tertuliano ele rejeitou totalmente. Não tem nada a ver. O que tem a ver Atenas com Jerusalém? Fora. Não quero. Isso é paganizar o cristianismo. Então, para muitos escritores e até mesmo teólogos, filósofos / teólogos como Clemente de Alexandria, esses caras como que paganizaram. Sua filosofia, seu cristianismo era tão helenista, era tão influenciado pela filosofia helenista grega, que os caras consideravam o seguinte: tem alguma coisa de cristão? Tem, mas foi só um acidente. Quase nada de cristão esse cara tem, nos seus ensinamentos pelo menos. Caramba, pegar pesado. Antes, ao contrário, ele é antes e acima de tudo um cristão sincero e convicto, e como tal enriqueceu profundamente o patrimônio ideológico cristão com o precioso legado do pensamento antigo, contribuindo poderosamente para o aprofundamento da doutrina cristã. E é nisto que está a importância primordial deste grande iniciador. Apatia gnóstica. É da natureza do gnóstico não obedecer senão aos impulsos necessários para o sustento corporal, tais como fome e sede. Isso aqui já abre aspas para Clemente, né? E outros do mesmo gênero. Entretanto,
Seria ridículo afirmar que o corpo do Senhor, enquanto corpo, necessitasse de serviços para o seu sustento, pois ele não se alimentava por causa do seu corpo, que era conservado por uma força sagrada. Vai vendo o pensamento dele acerca de Cristo. Ó. Pois ele... Mas com o único intuito de evitar que os seus familiares viessem a formar uma ideia errada a seu respeito, como de fato mais tarde alguns julgaram que a sua revelação não passasse de mera aparência. Complicado, né? Veja, Clemente falando aqui sobre cristologia, ele vai dizer que Jesus, no fundo, não precisava se alimentar. Será que não? Porque havia uma força sagrada, uma força poderosa, ele aqui já dando destaque à natureza divina dele, de Cristo. Então Jesus não precisava se alimentar. Eu discordo dele. Tá vendo? A especulação, a filosofia especulativa, tá vendo? Por que eu discordo dele? Por quê? Porque simplesmente, se eu disser que Jesus não precisava se alimentar, eu estarei dizendo que ele não era 100% vero homo, ou seja, homem verdadeiro. Ali teríamos uma farsa. Entende? Interessante essa posição, né? E a alegação dele é que ele só se alimentava só para disfarçar, para os familiares dele não dizer assim, rapaz, você não come, você não vai no banheiro, não faz nada, não. Tá vendo? Uma especulação filosófica que não se encaixa, que não tem nada a ver com a Bíblia. Todavia, não estava sujeito a nenhuma paixão, e era inacessível a quaisquer movimentos passionais de prazer ou de dor. Também, os apóstolos instruídos pelo Senhor eram capazes de dominar a maneira de verdadeiros gnósticos, a ira, o temor e a concupiscência. Não cediam nem mesmo aos impulsos passionais, das paixões, né, da carne, tidos em conta de bons, tais como coragem, zelo, alegria e jovialidade, mantendo-se numa espécie de disposição de ânimo inteiramente inabalável e numa atitude de domínio inalterável de si próprios, pelo menos após a ressurreição do Senhor. Veja bem, né? Imagine você, primeiro, segundo, terceiro século, quando muitas comunidades cristãs eram compostas de pessoas analfabetas, pessoas que não possuíam as escrituras sagradas completas, porque o cânon 27 livros do Novo Testamento só fecha no século IV. Imaginou isso? Imagina pessoas analfabetas, imagine pessoas que liam Epístola de Barnabé, epístolas gnósticas, achando que a escritura sagrada, que eram livros inspirados. A confusão doutrinária, mental, de concepção acerca de Cristo, era algo assim inconcebível. A gente não consegue imaginar como seria isso, mas foi. Então as pessoas tinham esse pensamento acerca dos discípulos. Depois que Jesus ressuscita, os caras conseguiam dominar suas paixões. Os caras conseguiam dominar como se fossem super-heróis. Não era assim. Pois ainda que os referidos impulsos sejam considerados bons na medida em que se fazem acompanhar da razão, não se pode, contudo, admiti-los no homem perfeito, pois este não tem motivo para ser corajoso, visto não se expor a perigos. Porque nada do que a vida lhe depara me parece perigoso, e porque mesmo, independentemente da coragem, nada consegue demovê-lo do amor de Deus. Tampouco necessita da alegria, pois nunca cede à tristeza, convencido de que tudo lhe reverterá em bem. Também não se irrita, porque nada pode provocar ira a quem não cessa de amar a Deus e de entregar-se inteiramente e exclusivamente a Ele. Pela mesma razão, não alimenta ódio contra qualquer criatura de Deus. É estranho também todo zelo apaixonado, pois de nada carece para conformar-se ao bem e ao belo. E com razão não ama a pessoa alguma com este amor comum, ao contrário, ele ama o Criador através das criaturas. Veja só a noção sob influência da filosofia grega que ele tinha dos apóstolos. Né? Os caras praticamente deixaram de ser seres humanos. Né? Estranho, né? Não está, pois, sujeito à cobiça, né, a qualquer outro desejo, e não sente falta de coisa alguma, pelo menos no que respeita à alma, pois já se encontra unido ao seu amado pela caridade e inseparavelmente ligado a ele por sua própria escolha. Aproximaram-se progressivamente dele, graças ao seu alto domínio. Sente-se feliz na abundância dos seus bens e esforça-se por assemelhar-se o mais possível ao mestre pelo domínio das paixões. Então, eu creio que quando a pessoa serve a Deus, né, suas inclinações, suas motivações, elas mudam.
sob a influência do Espírito Santo. Fato. Mas chegar aqui, eu dizer que eu sou um super crente, que eu nunca sou tentado, que eu sou sempre super espiritual, 24 horas por dia, já tô lá já quase no céu, só falta uma auréola sobre a minha cabeça, seria insensatez, não é isso? Diz aqui, pois a palavra de Deus é espiritual, e por isso a sua imagem só se manifesta no homem. Com efeito, o homem bom é igual e semelhante a Deus, graças à sua alma, como também Deus é semelhante ao homem. Pois a nota distintiva de todo homem é o espírito, pelo qual participa da essência que nos caracteriza. Por este motivo, aquele que peca contra um homem é criminoso e ímpio. Talvez aqui tivesse em mente Gênesis 1:26, né? Que nós fomos formados na imagem e semelhança de Deus. Então, em certo aspecto aqui, ele tem sentido, tem razão, né? Deus é espírito, né? O homem tem um espírito. Então, essa tricotomia, corpo, alma e espírito, não é legítimo dizer o homem é espírito. O homem tem. Certo? Porque Deus não tem corpo. O homem tem corpo. Há quem diga com vã loquacidade que não convém privar o gnóstico e o perfeito da ira e do ânimo, porque sem estas qualidades ele se tornaria incapaz de enfrentar os reveses e suportar os perigos. Se, além disso, lhe tirássemos a alegria, ele sucumbiria ao peso das adversidades e sua morte seria extremamente triste. Mas ainda, quem carece de toda a aspiração apaixonada não sente nenhum desejo pelas coisas que nos aparentam com o belo e o bem. É assim que muitos pensam. E perguntam eles, se é possível chegar-se ao belo sem almejá-lo, como poderia alguém aspirar a ele sem sentir-se apaixonado? Os que assim falam parecem desconhecer o modo de proceder do amor divino, pois este, ao invés de ser uma aspiração do amante, é uma aproximação amorosa que transporta o gnóstico à unidade da fé, isto sem qualquer dependência do espaço e do tempo. Só lembrando você que para Clemente de Alexandria, ele olha o termo gnóstico positivamente, tá? Aqui ele não está como Irineu, combatendo as heresias gnósticas. Então, o título do texto dele em Estromata, a apatia gnóstica. Então, entende que é o desejo de todo gnóstico, ou seja, aquele que verdadeiramente, né, pratica gnose no bom sentido da palavra, né, digamos assim, que é conhecer a Cristo. O que mais aqui? Pois com razão, acho que pulei. O amor lhes faz atingir ele já o lugar que lhe está reservado para o futuro, dando-lhe pelo conhecimento o objeto de sua esperança. Por isso já não deseja coisa alguma, pois já possui na medida possível tudo que é digno de ser desejado. Pois com razão que, amando a maneira dos gnósticos, mantém-se naquela disposição inalterável. Também não tende apaixonadamente a assemelhar-se ao belo, pois já participa da beleza pelo amor. Que lhe aproveitaria o ânimo e o desejo, uma vez que já lhe foi dado aproximar-se pelo amor do Deus impassível e ser contado pelo mesmo amor no rol dos seus amigos. Interessante. Ele diz aqui que o verdadeiro gnóstico, o verdadeiro cristão, ao se aproximar-se de Deus, ele já não sente desejo por aquilo que é belo neste mundo. Veja bem, interessante, né? Porque ele está usando aqui uma linguagem sofisticada, uma linguagem filosófica, para falar o que João vai dizer lá na sua primeira epístola de João. Não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Se ele quiser colocar aqui uma referência à Bíblia, que usaria isso aqui. Só que ele vai utilizar um termo muito usado pelos filósofos, principalmente Aristóteles, a questão do belo. Então ele vai dizer, o gnóstico, o verdadeiro gnóstico, ele não se sente atraído pelo belo, porque pelo fato de ele se aproximado de Deus, pelo fato de ele viver para Deus, isso já é suprido. Ele já tem a contemplação do amor, e da verdadeira beleza em Deus. Tá pegando? Tá captando? Ser gnóstico perfeito, portanto, significa estar livre de toda a agitação da alma, pois o conhecimento produz o domínio de si próprio, e este, fixando-se numa disposição ou estado durável, tem efeito a apatia, e não a simples moderação das paixões, pois a apatia é o fruto da completa extinção dos apetites. Apatia, né? Prefixo de negação do grego, patia, pathos, sentimento. A ideia de dizer que o sujeito, quando ele se converte, o verdadeiro gnóstico, ele está imune às paixões, aos sentimentos. Essa é a ideia. É a apatia gnóstica. A apatia da verdadeira gnose. Então, é um pouco complicado isso, né? É tentar dizer que o cara que serve a Cristo,
ele é 100% desconectado desse mundo, como se ele não fosse mais, não tivesse a natureza pecaminosa mais, não sentisse mais nenhum tipo de tentação, nenhuma fraqueza. E isso é uma falácia. Como eu falei, eu entendo que o homem regenerado, o homem que nasceu de novo, suas inclinações são, sim, para Deus. Mas apregoar uma apatia gnóstica, um entendimento de que esse homem não possui mais qualquer inclinação para ceder aos sentimentos e às paixões, seria um extremo, né? Uma percepção extrema, uma interpretação equivocada acerca disso. Aí vai dizer, mas o gnóstico também se aparta das chamadas tendências boas, ou seja, das emoções que acompanham as paixões. Quero referir, por exemplo, à alegria que acompanha o prazer. O verdadeiro cristão se afasta da alegria, ao abatimento que se prende à aflição, e à cautela que nasce do temor. Renuncia igualmente à exaltação apaixonada, associada à ira, se bem que muitos afirmam que tais emoções são um bem, não um mal. Pois é possível que, uma vez chegada a perfeição da caridade e admitidas as alegrias imperecíveis, perenamente deliciosas e inesgotáveis da contemplação, alguém possa continuar a agradar-se nas coisas inferiores e terrenas. Com efeito, que motivo racional haveria para volver os bens mundanos, depois de atingir a luz inacessível, se não em termos de tempo e lugar, pelo menos por meio daquele amor gnóstico que conduzirá à herança, à restauração, quando o retribuidor virá confirmar efetivamente aquilo que o gnóstico já antecipou pelo amor, graças à sua decisão. Então, veja bem, ele continua aqui na sua defesa de que o gnóstico verdadeiro, que é o cristão verdadeiro, na concepção de Clemente de Alexandria, ao ter alcançado a luz inacessível a Cristo, né? Percebe que ele não vai usar o termo Jesus, né? De maneira simplista, ele vai usar termos técnicos, luz inacessível, termos teológicos, né? Também. Esse indivíduo ele não é dado, ele não será dado aos apetites, mas sim à contemplação, né? Por quê? Porque ele ele conheceu a verdadeira gnose, né? Já conhecendo a verdadeira gnose, já ter sido alcançado por esse grande amor, logo a busca dele só limitar-se-á a Cristo, mas sempre utilizando termos técnicos filosóficos para isso. Na verdade, o gnóstico, que impelido pelo amor, sai em busca do Senhor, embora o tabernáculo do seu corpo permaneça visível na terra, por certo não se desfaz da própria vida, isso lhe é vedado, mas torna a viver, depois de haver destruído seus apetites e cessado de depender do seu corpo, a qual permite apenas o uso do que é necessário para impedir sua dissolução, fecha aspas, para Clemente de Alexandria, na sua obra Estromata. Será? Essa concepção talvez tenha influenciado muitos monges, muitos eremitas, muitos cristãos que se retiravam para os desertos para viver nas cavernas. A ideia de que viver para Cristo, você fazendo essas coisas, vivendo totalmente para Deus, você conseguiria destruir todos os seus apetites, você não mais viveria na dependência do corpo, apenas de Deus. São concepções, né? A gente, estudando a história da igreja, a gente vai notar que houve muitos exageros, muitos monges, muitas pessoas, assim, até com boa intenção de querer se separar do mundo, de mortificar a sua carne, suas paixões, se retiravam e iam viver isoladamente em cavernas, faziam jejuns extremados, chegavam até a morrer de fome. Muitos iam viver nos desertos, como eremita, né? Aliás, eremita é aquele que vive no deserto. Talvez por conta de ensinamentos como este, né? Que era possível destruir as paixões. Em outras palavras, destruir significa anular, né? É possível anular totalmente as paixões, de modo que o cara vive praticamente uma perfeição. Tanto é, não sei se você lembra, ele vai dizer, o gnóstico, ou o perfeito. O gnóstico, o verdadeiro gnóstico, ou o cristão, e também se assemelha ao cara que é perfeito, porque ele vive uma apatia, ou seja, a negação de paixões e sentimentos, ele não teria mais. Diga aí nos comentários se você chegou até aqui, se você concorda com essa posição. Deus abençoe e até a próxima.